Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar em breve a nossa transmissão. Aqui pelo meu relógio falta 1 minuto para as 13 horas. Vamos conferir se está aparecendo tudo certinho. A gente espera que sim. Ontem nós tivemos um pequeno problema com a nossa conexão de internet, mas nós acreditamos que hoje vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá. Já estou verificando aqui. Perfeito. Já está aqui direitinho. Então, olá a todos e a todas. Meu nome é Cristine Schroeder, sou professora da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esta é a quarta e última live do nosso projeto Café e Sobremesa, que é um projeto com dicas, algumas sugestões e orientações para a construção do trabalho de conclusão de curso de graduação nas ciências sociais aplicadas, especialmente em cursos de administração. Bom, então já dando início à nossa live, eu começo, como é de praxe, com a minha autodescrição para o caso de você não estar podendo me ver neste momento. Eu sou uma mulher branca, loira, com cabelos longos, olhos castanhos. Estou usando uma armação de óculos de grau, óculos com armação na cor azul. Tenho, então, um fone de ouvido preto, que eu estou usando nos 2 ouvidos. Estou vestindo uma blusa de moletom na cor preta e estou na sala, no meu escritório, com uma biblioteca ao fundo, com uma estante minha e alguns livros. Bom, vamos lá. A proposta dessa nossa última live é trazer algumas ponderações sobre organização do tempo e qualidade da escrita para o trabalho de conclusão de curso. São aspectos bem gerais. Ao longo das primeiras lives, nós abordamos, por exemplo, alguns elementos para se pensar no problema de pesquisa, em objetivos, fizemos alguns comentários sobre introdução e na segunda live nós abordamos a questão da construção de um referencial teórico coeso, robusto, com algumas sugestões de organização de referências, de busca de literatura atualizada e enfim. Na live de ontem, que foi a terceira, nós abordamos de uma forma bem geral cuidados com relação à coleta e análise de dados, metodologia de pesquisa. Caso você não tenha conseguido acompanhar as nossas lives, elas estão gravadas no nosso canal aqui no YouTube. E hoje, então, nós trazemos ponderações sobre organização do tempo e qualidade da escrita para o trabalho de conclusão de curso. Primeiramente, é importante ressaltarmos que não há receitas prontas. No nosso entendimento, não há receita de bolo, não há caminho mais fácil. Cada aluno, cada estudante, na sua construção enquanto pesquisador também, tem a sua trajetória e as suas peculiaridades. Então, muitas vezes, algum tipo de orientação ou sugestão que funciona para um determinado estudante não vai funcionar para outro ou para outra estudante. Então, nós partimos dessa premissa e o que nós trazemos são sugestões, né, de como esse aluno, essa aluna, pode se preparar melhor para construir um TCC com padrões mais altos de qualidade dentro do escopo do trabalho de conclusão de curso, mas com mais qualidade, com mais rigor. Primeiramente, nos cabe pensar sobre encontrar um horário ou rotina para dedicação ao trabalho de conclusão de curso versus as exigências de outras agendas e da própria organização do curso. O que nós queremos dizer aqui? Cada pessoa tem um ritmo de estudo na sua graduação, por exemplo, nas diferentes disciplinas, para as diferentes atividades. Muitos alunos estagiam, muitos alunos trabalham.
Para além disso, há uma série de compromissos pessoais, familiares, deve-se prever um espaço para lazer, para descanso, porque, obviamente, não se deve esquecer disso, não há como haver uma produção de qualidade sem mente e corpo saudáveis, sem descanso e sem organização. Então, nós temos que ter sempre isso em mente para tentarmos nos organizar da forma mais pontual possível e com tempo livre, inclusive para a necessidade da nossa higiene mental, para os bons hábitos. Cada pessoa tem um horário, digamos, do dia onde normalmente se sente mais confortável para produzir. Produzir, que eu falo aqui, pessoal, é no caso fazer leituras, reflexões, construção de texto, revisão de texto, né? Construir uma pesquisa. Então, tem pessoas que mais no horário da noite vão se sentir mais dispostas, por exemplo. Tem pessoas que vão preferir fazer isso logo no começo da manhã. Mas nós falamos mais especificamente para alunos, mas não exclusivamente, para alunos de administração, por exemplo, que fazem várias disciplinas, cursam várias disciplinas, trabalham, estagiam durante o dia e ficam se perguntando qual a melhor forma para se organizar. Hoje nós temos uma realidade de trabalho remoto que não é comum a todas as pessoas, mas que também tem os seus impactos. Tem toda uma questão de acesso à tecnologia, a questão de recursos concorrentes dentro de uma mesma residência, pessoas disputando o uso do computador, da internet, mães que precisam dar atenção a filhos pequenos, mais de uma pessoa trabalhando na mesma casa, enfim, uma série de peculiaridades. E acaba sobrando muito pouco tempo não só para se construir pesquisa com qualidade, que exige dedicação, exige rigor, exige um tempo de maturação e reflexão, quanto também sobra pouco tempo para aquele descanso que é necessário para liberar a mente, inclusive para continuar produzindo. Então, cada pessoa ela vai ter um caminho. Nós não vamos ter uma receita. Escolha durante a semana todos os dias meia hora para escrever o seu TCC. Para algumas pessoas isso vai funcionar, para outras não. Né? Quais seriam as saídas então? Sim, há sacrifício. Há sacrifício sim, não se pode negar. Por exemplo, tem que se pensar na possibilidade de escolher horários do dia onde se consiga equilibrar a questão do cansaço, ou no caso da disponibilidade, né, da disposição e do acesso, por exemplo, à internet ou a capacidade de se concentrar sem muito ruído, sem muita interferência. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que elas vão usar o horário da madrugada para fazer as atividades do seu TCC. Não é desejável que seja assim sempre, mas em alguns casos pode ser que seja a solução, né? Então, vai muito do ritmo da pessoa e das condições que ela tem, de forma que ela faça um planejamento e consiga organizar a sua agenda prevendo a sua disposição física e mental, prevendo os horários onde provavelmente ela vai ter menos interrupção de toda a ordem, onde os recursos tecnológicos e de informação estarão mais à disposição dela, porque uma coisa, pessoal, é o tempo do trabalho do aluno no TCC e existe a relação de orientação também, que ela seria um capítulo à parte, que a gente não vai explorar nessas lives, mas sim, quando se tem uma relação de orientação de parceria, o aluno continua sendo o principal responsável, sim, pela pesquisa, mas se tem uma agenda, por exemplo, onde o aluno produz determinados conteúdos ali ao longo de uma semana, eventualmente duas. Claro que também tem os calendários das instituições que vão interferir um pouco nisso. E o orientador, ele tem alguns dias, ali, algum prazo para lhe dar um feedback pontual, assertivo, que não demore muito, que seja claro, que seja objetivo. Idealmente, as duas coisas deveriam caminhar juntas, mas independentemente disso, pense como se o seu trabalho ele não dependesse muito do seu orientador, embora nós, como orientadores, devamos estar à disposição para orientar. Mas esses são os desafios práticos, enfim, que não competem a nós resolvermos, né?
Nem sempre nós podemos prever como será a rotina ou a agenda ou a sobrecarga das outras pessoas. Então, antes de mais nada, o aluno ele é o principal responsável pelo TCC, sim. Ele tem que encontrar uma alternativa e que seja colocando no papel, combinando vários pontos, vários requisitos para ele decidir quais serão os dias e horários da semana onde eu vou focar apenas em leituras e escrita para o meu TCC. Né? Então, esse já é um ponto. Pode parecer pouco no primeiro momento, pode ser que alguns dias eu não consiga dar dedicação nenhuma. Existe um dia que é muito mais puxado para mim, por exemplo, em termos de trabalho, de disciplinas, enfim, onde eu não vou ter muito tempo, mas eu vou ter que ter algum outro momento na semana onde eu vou me dedicar. O que a gente sugere para vocês pensarem é também de evitar concentrar todas as atividades relativas ao TCC. Quando eu falo TCC, pessoal, eu falo em projeto de pesquisa também, até porque o projeto, conforme o curso, ele costuma ter prazos um pouco mais rígidos, mas mesmo assim, não concentrem em um único dia da semana. Ah, eu vou só pegar lá o sábado à tarde, por 1 hora trabalharei no meu TCC por semana. É muito pouco tempo. Sobretudo quando a gente fala da construção do referencial teórico, que a gente referiu na segunda live, que exige maturação, organização das leituras, ler, reler, anotar. Isso costuma levar bastante tempo e a gente inclusive sugeriu que essas leituras elas sejam anteriores ao cronograma de uma disciplina de projeto, por exemplo, porque os cronogramas eles têm objetivos de cumprir aquela disciplina de projeto e eles acabam sendo um pouco apertados. Então, quanto antes se começar a buscar inspiração, a fazer questionamentos, a buscar leituras, quando a gente antecipa esse processo da nossa caminhada na construção do TCC para antes ou durante a cadeira de projeto, menos sobrecarga a gente tem lá no final. Quando eu falo em final, é coleta, análise de dados, enfim, porque a análise também vai dar bastante trabalho. Então, evitem concentrar um único dia da semana, mas também não vai funcionar fazer meia hora por dia se na tua agenda isso não cabe e se o cansaço é tanto que não te permite produzir. Então, tentar fazer uma coisa um pouco mais equilibrada, talvez dia sim, dia não, cada um vai encontrar o seu caminho. Mas esse é o primeiro ponto. A gente não dá a receita pronta. O ponto é você descobrir colocando no papel todos os seus compromissos, as suas condições de trabalho, dentro de casa, fora de casa, e tentar delimitar quais são os melhores horários para trabalhar que minimamente compatibilizem a sua disposição, né? E também os recursos que estão sendo utilizados, inclusive a própria internet. Segundo ponto é encontrar a motivação para a dedicação ao TCC. Motivação nós entendemos como algo intrínseco, embora existam várias palestras e cursos e treinamentos sobre motivação. O nosso ponto aqui é o seguinte: o aluno, e parece óbvio o que eu vou dizer, né? Mas o aluno tem que ser o principal interessado na construção desse TCC. Antes de mais nada, o trabalho de conclusão de curso é do aluno. Por mais que haja um orientador mais parceiro, mais coadjuvante nesse processo, mais incentivador, cabe ao aluno a principal responsabilidade em fazer este trabalho. E é importante que ele não faça um trabalho a contragosto, um trabalho do qual ele não goste. Então, por isso que lá na primeira live a gente comentou algumas coisas sobre a escolha do tema, por exemplo. Como pode ser a escolha, com quem trocar ideias, já ir buscando orientador, eventualmente fazer contato com grupos de pesquisa, com professores. Se vai saboreando esse tema, antes de ele se concretizar como um trabalho de conclusão de curso, antes de ele virar um problema, digamos assim, e ser feita uma pesquisa. Então, essa motivação, seja qual for, ela é legítima. Ah, eu quero fazer o TCC para terminar logo meu curso de graduação. Ah, eu quero fazer o TCC porque depois eu quero fazer alguns outros cursos, enfim, eu quero, na verdade, me graduar por conta de outros interesses profissionais, pessoais. A motivação é sua, ela é intrínseca. Contudo, o que importa é terminar essa etapa com qualidade, com distinção, com um trabalho que você
minimamente tenha um orgulho de ter feito, que não seja mais um trabalho que roubou o seu tempo. Então, é uma coisa que a gente deixa para cada uma pensar qual a sua motivação de fazer um TCC, além da obrigatoriedade do requisito do TCC, como um requisito para concluir o curso de graduação. Terceiro ponto, e que costuma levar um pouco de tempo, e caso vocês não tenham feito isso ainda, é importante que façam, é o exercício de tentar entender a sua melhor forma de aprender, de ler e interpretar. Essa recomendação que eu vou dar, pessoal, ela tem mais a ver no primeiro momento com construção do referencial teórico, mas ela pode se aplicar a outras situações também, tá? Tem pessoas que elas são mais auditivas, tem pessoas que elas são mais visuais, e só para dar alguns exemplos, não são as únicas formas de aprender. Mas o que acontece? A gente até na segunda live comentou um pouco sobre leitura de artigos científicos, porque tem pessoas que elas talvez vão demorar um pouquinho mais para assimilar o conteúdo de um artigo, para entender a que o artigo se propõe. Então, tem pessoas que elas podem sentir que elas vão precisar de mais tempo para a leitura e não há problema nisso. E há pessoas que vão entender que têm uma certa facilidade, que leem mais rapidamente ou até já estão mais familiarizadas, têm um outro ritmo de leitura. São condições diferentes. E existem também pessoas que, por N razões, elas podem preferir até, por exemplo, o uso de um aplicativo que faça a leitura em áudio de um determinado artigo. Uma coisa é certa, pessoal, de artigos, publicações científicas, obviamente, vocês gostando da linguagem ou não, é importante que haja uma familiarização, porque vocês não escapam delas. Elas é que são referenciadas, elas é que constroem o conhecimento legitimado cientificamente na maior parte das referências. Então, sim, é preciso ler artigos científicos, é preciso ler capítulos de livros, eventualmente teses, dissertações. É importante que vocês se familiarizem com esse tipo de texto e, obviamente, que não é problema, alguns vão levar um pouco mais de tempo, fazer um pouco mais de esforço para essa familiarização, e outros que já estão também um pouco mais acostumados vão entender mais facilmente esse tipo de texto. Então, você pode fazer isso lendo, eventualmente imprimindo algum material, mas nem sempre é necessário, até porque às vezes o volume de material é grande. Pode fazer isso então lendo. Alguns vão fazer anotações no caderno à parte, outros vão preferir fazer marcações no próprio texto. Por exemplo, se é um texto digital, eu posso fazer marcações no PDF, né? Se é um texto impresso, faço marcações com caneta, enfim. Posso fazer anotações ou num bloco de notas, ou num arquivo do Word, um fichamento, ou eu posso fazer no próprio arquivo. Então, tudo depende dos recursos que vocês têm à mão. E também, como eu estava só completando a minha ideia antes, inevitavelmente deverão ser lidos artigos científicos, certo? Porém, existem ferramentas que, até para a questão de acessibilidade, no caso para pessoas com deficiência visual, mas não necessariamente, existem ferramentas que fazem a leitura em áudio de textos, por exemplo, no formato PDF. Pode ser uma alternativa, num primeiro momento, para aquelas pessoas que elas estão, digamos, impossibilitadas de ler, mas que elas podem ouvir, e se elas têm uma boa memória auditiva, uma boa compreensão auditiva, pode ser uma forma, inclusive, de se captar elementos dos textos e construir resumos. Claro que depois, visualmente, terá que voltar nos textos para fazer a devida citação, enfim, mas é uma alternativa de leitura, né? Isso não se confunde, pessoal, com sistemas de audiolivros, onde os livros normalmente são resumidos. Essa é outra proposta, que também é interessante, também tem o seu valor, mas para a construção do TCC a gente está falando de recursos de leitura para artigos científicos, tá? Então, é importante descobrir se aprende mais anotando, somente lendo, também ouvindo, às vezes indo, voltando, lendo, ouvindo. E em razão disso, a gente volta ali para o item 1. Descobrindo essa forma de aprender, a gente também começa a se organizar para tentar liberar mais tempo quando a gente precisa de mais tempo. Então, por exemplo, quando você está construindo o referencial teórico, talvez naquela semana o meu tempo de dedicação ao TCC tem que ser um pouco maior do que quando eu estou construindo um outro capítulo ali que é mais tranquilo.
Isso vocês vão sentindo, não precisa ser uma coisa estanque ao longo de toda a construção do TCC, tá? E agora um quinto ponto, onde também não existe milagre, a gente sabe que tem profissionais que atuam nesse sentido, alguns com trabalho bastante sério. A iniciativa em si, ela tem seu valor, né? A escrita acadêmica, a escrita científica, enfim, mas não existe milagre, pessoal. O que muitas vezes se compartilha são algumas técnicas de familiarização. Contudo, a escrita acadêmica ela é um exercício. Se ao longo da graduação vocês não são minimamente estimulados a escreverem textos com argumentação lógica, ou ao menos elaborar alguma resenha de algum livro, algum capítulo, a aproximação com a linguagem acadêmica ela acaba sendo muito tardia. Então, se os alunos não são estimulados a terem contato com a escrita acadêmica antes da construção do TCC, quando se vai construir o TCC, se tem muita dificuldade. Aí nós, como orientadores, por exemplo, recebemos alguns textos que são bem frágeis, que são mal escritos, não só no sentido de terem erros ortográficos ou gramaticais, né? A palavra escrita errada ou o verbo conjugado errado, né? Não é só isso. Às vezes o texto ele tem uma linguagem que é pobre, que a linguagem acadêmica ela não precisa ser rebuscada ou complicada, mas ela tem que ter uma certa polidez. Ao mesmo tempo, ela tem que ser clara. Então, como é que a gente consegue ter clareza sem a linguagem parecer grosseira, né? Eu substituí, por exemplo, alguns verbos por outros, coisas que a gente fala no dia a dia, a gente normalmente não vai poder colocar no texto acadêmico. Então, é continuar mantendo a clareza, contudo, usando uma linguagem mais acadêmica, mais polida, com palavras mais bem colocadas. Isto é um exercício, pessoal. Então, de novo, quem não teve essa aproximação ao longo das disciplinas ou durante seu curso de graduação, é altamente recomendável que, desde já, comece uma aproximação mais intensa com textos acadêmicos. Quando a gente fez a segunda live ali sobre o referencial teórico, a gente deu uma ideia geral de sugestão de como vocês podem ler textos acadêmicos, por exemplo. Se familiarizem, se aproximem dos textos, não apenas pela questão da escrita, mas aos poucos vocês perceberão o fio condutor, que é uma lógica de como o texto é construído. O texto ele tem nexo, ele tem coerência, ele tem sentido. Ele me diz uma coisa, que é um objetivo que ele está tentando, um problema que ele está tentando resolver ali, ele vai ser coerente e me mostrar aquilo do seu começo ao fim. O que eu estou querendo dizer? Eu não começo o TCC falando de um assunto, chego lá no meio do referencial para o método, eu começo a desconversar e falar outra coisa e os meus resultados me apresentam uma outra coisa. Não pode ser assim. A pesquisa é um processo lógico. Independente de qual, digamos, a, a visão ou opção epistemológica que a gente coloca, que vai acima do método, ou seja, tu tens a visão de mundo, tu tem o teu olhar para a pesquisa, que seria o epistemológico, e tu tem o método. Claro que muitas vezes, até para não confundi-los, a graduação a gente acaba ficando no nível do método, que já está de bom tamanho. Mas o que a gente está dizendo é que, independente de qual seja a visão, a epistemologia e mesmo o método, se é quantitativo, qualitativo, a pesquisa tem que ter lógica, ela tem que ter sentido. E mesmo quem for ler a minha pesquisa, que não tenha se aproximado, não saiba nem o que eu pesquisei e como eu pesquisei, essa pessoa minimamente tem que entender o que eu falo. Tem uma grande professora, colega da escola de administração, eu fui sua aluna num determinado momento e ela falava o seguinte, que às vezes, muitas vezes, quando uma pessoa não entende aquilo que nós estamos tentando dizer, a culpa é nossa. Pode parecer um pouco forte, mas em se tratando do texto acadêmico, isso é muito plausível, porque muitas vezes nós não estamos sendo claros para as pessoas que nos leem. Nós não podemos presumir que elas vão entender. Claro, cada pessoa faz a sua interpretação, enfim, mas sim, muitas vezes falta clareza, falta nexo, que é a questão da conexão, da lógica, de ter um sentido por trás daquilo tudo. Se o meu texto não transmite isso, se eu escrevo de uma forma que ela é muito ou muito superficial, ou mesmo quando eu enrolo demais, a outra pessoa
que não viu aquele tema e ela não tem a obrigação de adivinhar o que eu estou tentando dizer, ela não entende. Então, nós temos sim uma responsabilidade. Tem aquela frase popular, eu sou responsável pelo que eu escrevo, mas não por aquilo que você entende. Mas sim, nós acadêmicos somos muito responsáveis pelo que nós escrevemos e, de certa forma, também pelo que as pessoas podem entender. Porque se nós escrevemos textos que dão margem à ambiguidade, a não ser que seja a nossa intenção provocar isso, mas se a gente faz isso, a gente deixa as pessoas com ideias vagas, com ideias confusas. E geralmente no TCC, mesmo quando a gente quer provocar uma crítica, uma reflexão, a gente tem que ser pontual e o nosso texto tem que dizer claramente a que veio. Então, era esse o ponto que eu queria dizer. Não existe milagre, pessoal. Mas o primeiro ponto tem que ser um processo. Podem começar agora, fazer algum curso. Vou estudar escrita acadêmica, enfim, cursos de português mesmo, normas da língua culta. Perfeito, tudo isso é muito válido. Mas é uma experiência que se consolida com o tempo. Então, ler, ler e ler. E também leitura não acadêmica. Por quê? Porque dá uma disrupção, dá um outro olhar, uma outra visão do mundo e das ideias, e a gente começa a se aprimorar no próprio uso da língua, não só no sentido daquilo que está escrito. Porque, de certa forma, quando a gente falava em método ontem, a gente falava que a metodologia é contar uma história, certo? Ao se contar uma história, onde eu tenho um enredo, eu tenho detalhes, eu tenho etapas, isso, por exemplo, na literatura, vocês também vão observar esse fio. Então, quanto mais se lê, melhor a gente tem um desempenho, tanto em questões ortográficas, gramaticais, quanto da própria coesão e da estrutura do texto e também da linguagem, do vocabulário. Nisto tudo, tem uma pequena dica que depois eu vou mostrar para vocês, quando eu for mostrar ali mais um exemplo de TCC antes do final, que é do dicionário de sinônimos, ou seja, muitas vezes parece que o nosso vocabulário está pobre e que a gente escreve e começa a se repetir nas palavras, os adjetivos, por exemplo, que a gente usa. Então, quando a inspiração estiver um pouco baixa, a gente pode recorrer a esse dicionário, por exemplo. Mas eu já adianto a vocês, quanto mais leitura e mais leitura de fontes diversificadas, inclusive as acadêmicas, mais vocabulário a gente acaba desenvolvendo num processo gradual. Então, resumindo, não deixem para ler, ler e ler apenas quando estiverem fazendo o TCC e apenas para ler os textos técnicos para o TCC. Aprendam, vão desenvolvendo e a gente vê como uma premissa para a formação de qualquer profissional a leitura. Então, quanto mais leitura, mais recursos nós temos em nós mesmos para uma escrita mais qualificada. Não confiar em revisores automáticos, que é a questão do editor de texto, Word, LibreOffice, outros, enfim, nós temos os corretores que vêm ali com o software. Não é que eu não possa utilizá-los, pessoal, mas eles não dão conta de todas as fragilidades que um texto pode ter e muitas vezes a gente já percebeu situações até de erro do software. Ou seja, confiem, se não no próprio olhar de vocês, no olhar externo, tá? E aí a gente fala em revisão. A quem cabe a revisão final? Porque ao menos alguma forma de revisão é importante. Cris, o TCC tem que ser revisado sempre. Tem que ser revisado. E não necessariamente por vocês. Mas existem algumas limitações e implicações, inclusive éticas, desse trabalho todo, tá? É interessante que eu tenha pelo menos uma segunda pessoa de confiança para ler o que eu estou escrevendo e até para perguntar assim: eu estou sendo claro no que eu estou tentando dizer? Dá para entender o meu trabalho sem eu te contar toda a minha pesquisa ou sem tu entender o contexto da pesquisa? O trabalho pode ser lido por qualquer cidadão, digamos assim, qualquer pessoa. Ela consegue entender minimamente do que eu estou falando. O meu trabalho tem uma lógica. Conseguiu ler o meu trabalho do começo ao fim? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, sim, é a questão mais minuciosa de normas, ou APA, ou ABNT, ou outras, normalmente ABNT, no caso da maioria dos nossos cursos aqui no país. Tem a questão de normas, a questão de formatação, a questão de
mais minuciosa das palavras ali, ortografia, gramática, pontuação das frases, enfim. Sim, muitas vezes, e também, de novo, há pessoas qualificadas fazendo isso. Existe um mercado nesse sentido, e não há problema, porque até o próprio orientador, por N questões e pela próprio volume de trabalho, né? Claro que a gente, como orientador, orientadora, a gente vê algum erro, a gente acaba na tentação de arrumar, né? Mas o ideal, muitas vezes, tanto o aluno quanto o orientador já estão cansados com o olhar viciado, e o orientador ele tem que se ater às questões de lógica e conteúdo. Né? A revisão de português e normas ela pode ser feita por um profissional sem problema nenhum. Não há nenhuma infração ética ou ao curso em se fazendo isso. Contudo, o papel desse revisor ele deve ir até aí. O trabalho de análise é do aluno. O trabalho de construção da pesquisa é do aluno. Existem, por exemplo, profissionais que dão suporte para a aplicação de técnicas quantitativas ou dão algumas dicas. Também é legítimo, desde que se tenha sempre a clareza de que o aluno fez a pesquisa, o aluno analisou, o aluno escreveu o texto. Então, infelizmente, é um mercado que nós na academia percebemos assim que ele cresce por um lado positivo, mas por outro, sim, a gente tem e vê ofertas praticamente escancaradas nas redes sociais de pessoas vendendo trabalhos prontos. E nós não podemos compactuar com isso. Né? E justamente, enquanto universidade pública, fazendo um parênteses, nós estamos aqui como grupo de pesquisa oferecendo gratuitamente este conteúdo para que, inclusive, haja um maior preparo para que você tenha autonomia de fazer um TCC com qualidade. Fechado esse parênteses e dizendo, sim, o papel da revisão é legítimo, é importante, é justo e às vezes não só pode ser contratado como deve, é um outro olhar sobre o teu trabalho, mas é um olhar de revisão, tá? Jamais fazer alguma coisa pelo aluno. Então, sim, se tem um cuidado, é sinal, quando o aluno manda um trabalho para revisão, é sinal que ele teve um cuidado ali com aquela entrega, com aquela apresentação do trabalho, não apenas para a banca que vai ler, mas até para as pessoas que vão ler futuramente, por exemplo, quando os trabalhos vão para um repositório de dados. Tem que se verificar, né? É muito importante que antes que um trabalho vá para a base, o próprio aluno faça uma verificação, né? Se não houve plágio, porque às vezes o plágio pode ser até involuntário, pessoal, mesmo sem querer uma citação mal feita, enfim. Então tem que se ter muito cuidado. E sim, aí tem softwares que eles são bem interessantes, alguns bastante acessíveis, alguns são gratuitos, outros se paga uma quantidade de créditos por palavras, enfim, mas a gente considera um bom investimento. Isso dá mais qualidade ao trabalho e a confiança de que está sendo entregue à instituição um trabalho com baixíssimo risco de plágio, mesmo plágio involuntário. E o último ponto é ver o TCC como uma produção lógica e coesa. É um pouco a ver do que a gente já falou antes. A gente se preocupou em escolher um tema, definir problema, definir objetivos, fazer uma boa justificativa teórica, prática, né, ou empírica e social. A prática pode ser organizacional, inclusive. Nós nos preocupamos em construir um referencial teórico robusto, atualizado, que pode não ser exaustivo, mas que ele tem uma coesão interna e dá conta de todos os macro e micro conceitos que a gente está utilizando e que vai utilizar na análise. Esse referencial, ele, num primeiro momento, é uma coxa de retalhos, mas depois a gente lapida e ele se torna algo mais coerente e mais compreensível, né? Mais redondo, como a gente diz. Nós nos preocupamos em desenvolver uma escrita de uma metodologia de pesquisa que prevê o tipo de pesquisa, classifica essa pesquisa, prevê técnicas de coleta de dados, justifica essas escolhas, prevê técnicas de análise de dados, justifica essas escolhas, define participantes ou amostra dentro de critérios específicos à luz da literatura de metodologia científica. Aí nós nos preocupamos então em coletar esses dados dentro de protocolos rigorosos, abordamos as pessoas respondentes com termos de consentimento livre esclarecido, com cuidados no sigilo, no uso da informação, na retenção de informações de toda a ordem.
E nós procedemos à análise, então, à luz desses referenciais, onde nós podemos ter um olhar mais crítico, não no sentido de fazer juízo de valor. Eu acho tal coisa. Não, pessoal, no TCC, com todo respeito, a gente não acha nada. A gente, no máximo, pensa, e mesmo para a gente colocar uma inferência, que é aquilo que a gente pensa, a gente tem que ter essa base anterior. Então, por isso a importância de tudo isso vir vindo amarrado, até que a gente conclui o nosso trabalho, assumindo as suas potencialidades, as suas limitações, e todo estudo tem limitações, e a perspectiva para trabalhos futuros, tá? Então, isso tudo é uma pesquisa do começo ao fim, transcrita, no caso, no trabalho de conclusão de curso, dentro de uma formatação que atende a algumas normas mais gerais, também atende alguns requisitos institucionais que vão variar um pouquinho de curso para curso, de instituição para instituição, e nisso nós temos o trabalho de conclusão de curso. A gente depois tem que ler o nosso próprio trabalho, né? A sugestão que a gente dá assim, ó, não trabalhar com prazos muito apertados, né? Da gente ter pelo menos uma semana ali, onde a gente se afasta por 2, 3 dias do próprio trabalho pronto, ou quando ele vem da revisão de português e normas, quando é o caso, né, que é altamente recomendável, a gente ainda olhar o nosso trabalho do começo ao fim, para ter certeza, eu entendi o que está escrito aqui? Idealmente, o que a gente sugere é que só se vá para a revisão de português e normas quando essa lógica, na verdade, já estiver bem clara, quando a gente já leu o nosso trabalho do começo ao fim e já entendeu aquilo que a gente estava querendo dizer ali, né? Então, isso só nós poderemos fazer por nós. Pode ter uma outra pessoa para ler o trabalho, para dar sugestões, não há problema nisso, mas essa construção intelectual de se ter uma lógica, de trazer soluções e de ver um resultado no trabalho e de ver que tem uma coerência e ao mesmo tempo o trabalho está claro, isso é um exercício do aluno. Então, sim, o que dá para fazer é o seguinte: terminou lá a tua coleta, a tua análise, começou a escrever as conclusões, deixa passar pelo menos uns 2, 3 dias ali, pelo menos, te afasta e depois lê o trabalho do começo ao fim. É, claro que isso também pode ser feito em outros momentos durante a construção, leituras parciais, mas sim, é importante ao final da leitura a gente olhar e dizer, olha, eu entendi e eu penso que uma outra pessoa também vai entender. Aí, nesse caso, o que é legítimo, tá, pessoal? Que não envolve a participação de nenhuma outra pessoa no trabalho. É ter uma pessoa de confiança, talvez um colega, um amigo, além do próprio orientador, que vai olhar também e dizer, olha, eu entendi o que está escrito aqui. Apesar de não trabalhar com o teu tema, de não saber o que tu fez, eu entendi. Claro, a gente só tem que ter cuidado, né, com o que pode ser mostrado. Temos algumas situações muito específicas, mas que têm que ser resolvidas institucionalmente, por exemplo, quando é um trabalho que, por uma questão organizacional de onde foi feito, enfim, tem trabalhos que não vão para a base de dados, que não podem ser publicados, ou já tem alguma coisa pactuada que o trabalho tem dados inéditos, que daí não vai ser publicado, enfim, ou é um trabalho que tem alguma restrição, né, da organização, aí é interessante que não se passe para outras pessoas, né? Tem que se ter um cuidado nisso. Mas vocês atentando para as questões que nós comentamos na live de ontem, sobre os cuidados éticos e planejando tudo isso antes, com os contextos onde vocês vão fazer o trabalho, a chance de dar esse tipo de problema é bem menor, né? Que é justamente para não se ter uma dor de cabeça depois, né? Tem toda uma questão, por exemplo, você vai fazer numa instituição, tem que ver se ela autoriza não só fazer lá, às vezes ela autoriza, mas se ela explicitamente não autorizou a usar o nome dela, né? Tu até pode fazer o trabalho, mas tu vai colocar como organização fictícia, por exemplo. Tu não pode colocar nada lá que identifique aquela instituição. É uma saída, tá? Não é a saída ideal, né? Mas muitas vezes o que os nossos alunos acabam fazendo, até pela questão do tempo, é omitindo o nome da organização. É possível, mas tem que daí se ter todo o cuidado para que não tenha nada lá que identifique aquela organização, né? Então, são algumas coisas ali para a gente pensar. Eu vou tentar mostrar para vocês, né, agora para a gente encerrar essa live, que ela é um pouquinho mais curta,
TCC, dos que eu orientei, na linha daqueles que a gente já viu também, para a gente só pontuar alguns desses aspectos, tá? É bem rapidinho aqui, eu só vou mudar de tela, pessoal, já vou mostrar para vocês, vamos entrar na base aqui. Eu vou só abrir aqui, já vou colocar na tela para vocês. A gente vai escolher um TCC, né, que está publicado, que não tem problema nenhum, tá? Deixa eu só sair dessa tela aqui. Vamos sair da nossa captura de janela, vou botar uma outra, tá? Então, vamos lá. Certo, eu entrei no SAB, que é o Sistema de Bibliotecas da URGS, né? E a gente, então, vai tentar ver algumas coisas. Vamos lá. Vamos escolher um trabalho aqui. Eu coloquei, claro, alguns dos trabalhos que eu orientei, eles não estão na base, porque também existe a questão da escolha do aluno, ou do aluno com o orientador, conforme os dados vão ser utilizados, se são dados por alguma instituição, ou se a ideia é fazer algum estudo em forma de artigo com dados inéditos, né? Então, mesmo a publicação no repositório, ela pode ser questionada, então alguns não são publicados. Alguns têm restrições, né? Ou não se teve um consenso com os próprios órgãos, então o órgão autorizou o uso, enfim, do nome e tal, porém não se tem uma autorização explícita para a divulgação dos dados. O aluno pode terminar o TCC assim? Pode. Ele cumpriu essa etapa, não há problema. Mas o ideal, sim, é que se tenha, né, toda uma questão, se possível, da gente poder usar o nome. Mas se não puder, pelo menos aquele esforço de pesquisa foi feito e dentro dos limites éticos ele pode ser divulgado com algumas restrições. Eu tinha mostrado alguns trabalhos ontem, né? Tem vários trabalhos que eu considero que ficaram bem redondinhos aqui, mas acho que esse próprio trabalho do Maurício eu vou tomar a liberdade de pegar mais uma vez. Até eu deixo um grande abraço para o Maurício, né? Eu já vou abrindo aqui, tá, pessoal? Só um instante que vamos trocar de janela aqui, que ele não tá abrindo. Só um momentinho. Vou ver se ele consegue entender o que eu quero aqui. Não. Então, já segurem só um pouquinho que eu já vou trocar aqui. Vamos lá. O dicionário de sinônimos, eu não vou entrar agora, pessoal, mas ele ficou ali na tela, tá? Depois eu vou repetir no final. Que é interessante, assim, como uma alternativa para vocês trocarem, usarem palavras, né, mais interessantes, mas quanto mais se lê, mais vocabulário se tem, tá? Então, só um momento, já vamos lá. E não, eu tô com um pouco de dificuldade para abrir aqui, mas a ideia, assim, ó, é só ter uma visão geral. Ah, agora acho que ele entendeu o que eu quero, tá? Para ter uma visão geral aqui para mostrar para vocês, né? De novo, trabalho de conclusão de curso aqui, na sua integralidade, que tem uma série de aspectos para a gente ter em consideração, tá? Aos poucos eu vou me familiarizando com as janelas aqui. Esse recurso do OBS Studio ele é bem legal, que a gente consegue compor várias coisas numa mesma tela sem eu ter que trocar de cena, né? Mas aos pouquinhos a gente vai se familiarizando. Então, vamos lá. Cada instituição tem as suas regras, tá, pessoal? Então, de novo, a formatação ela pode mudar de instituição para instituição, mas a gente quer dar um destaque, assim, ó, de todo o arquivo. Dica para vocês, tá? Também cada instituição tem lá a disciplina de projeto e disciplina de TCC. Eventualmente, vocês terão entregas para os projetos que vocês têm que ir seguindo conforme as orientações da disciplina de projeto. Isso é inegável. Contudo, a gente sugere que vocês tenham um arquivo em separado onde vocês vão construindo o TCC, porque pode ser que
conversando com o orientador, vocês já vão guardando algumas coisas, né, para formatação do TCC. Por quê? Porque no projeto a gente escreve muito como uma intenção de pesquisa, né? Os verbos no futuro, eu vou fazer tal coisa, o cronograma é tal. Porém, a caminhada do TCC, deixar para fazer só o TCC após o projeto, a gente tem um espaço de muito pouco tempo para formatar uma série de coisas e fazer uma série de entradas nesse texto. Então, o que a gente está dizendo? Abra um outro arquivo em paralelo, independente do trâmite do projeto de vocês, onde vocês vão construir o TCC. Por quê? Porque lá no arquivo do TCC ele já tem aquela cara de trabalho final, que tem uma capa, tem uma folha de rosto, tem uma folha de assinaturas que vocês podem não ter os nomes ainda nada, mas vão deixando, os agradecimentos que são opcionais. Já prevejam a folha para o resumo e para as palavras-chave, a outra para o abstract e as palavras-chave, a lista de ilustrações, que sempre vai ter, então mesmo que vocês não as tenham agora, já vão deixando essa lista ali em stand-by, né? A lista de quadros. Então, cuidado, pessoal, para não confundirem, né, quadro com tabela, né, que às vezes acontece muito. Em ilustração, a gente coloca tudo que é gráfico, que é figura, né? Quando tiver tabela, a gente faz uma lista de tabelas, mas enfim, essas são questões de ABNT que a gente não entra a fundo, mas é para vocês entenderem que essas várias listas são importantes. E aí a gente tem um sumário, né? Vocês já deixam um esboço ali, vocês vão atualizando conforme o trabalho vai sendo feito. A introdução, então, toda aquela questão da discussão mais macro dos temas, eventualmente com algumas citações, eventualmente, havendo tempo, vocês podem fazer uma análise em banco de dados, pelo menos nacionais, para ver o que já tem sobre o tema, que foi o que a gente sugeriu. Aí culmina na questão de pesquisa, né? Porque muitas vezes, quando na cadeira de projeto, a gente faz esses elementos de uma forma mais separada, mas a introdução no TCC ela já é um texto mais fluido, ela já não está fragmentada, né? Então, aqui, ó, a questão de pesquisa, aí a justificativa já está junto aqui, em algumas instituições se separa, enfim, a justificativa, mas isso é um detalhe. Então, vocês devem seguir, obviamente, as normas da sua instituição, da sua biblioteca, tá, pessoal? Mas, de uma forma geral, a lógica é essa aqui. A declaração dos objetivos, alguns trabalhos vão ter hipóteses, né? Que quando a gente fala em pesquisa quantitativa é mais factível que a gente tenha hipóteses, porque os nossos dados eles podem validar ou não validar as hipóteses. Na pesquisa qualitativa, nós trabalhamos com inferências ou nós chamamos de hipóteses provisionais, ou seja, não é que a teoria ou os dados qualitativos vão poder validar aquelas hipóteses, mas de certa forma eles vão poder corroborar ou não aquilo que a gente pensou, né? Aí o referencial com os vários grandes temas, depois descendo para o nível mais micro dos conceitos que eu vou abordar. Em algumas instituições, a gente trabalha com o título referencial teórico, em outras, revisão da literatura, e em outras, como nesse caso aqui, já é o título do assunto, por exemplo, Administração Pública Contemporânea como contexto para a gestão por competências, né? Então, de novo, esse aqui é o trabalho do meu orientando, Maurício Inácio Borges. Foi um dos trabalhos que estavam mais redondinhos, assim, para mostrar hoje, então eu quero fazer uma referência especial. Gestão de pessoas no setor público, então ele foi fragmentando os temas, enfim, ó, dentro daquele item 2, depois provavelmente tem o item 3, um referencial ali com vários conceitos, né? Como eu disse, não precisa ser exaustivo, mas ele tem que saber confrontar várias visões, pelo menos da literatura que se considerar principal, ou mais evidente, ou mais recente, ou ao menos nacional, né, pessoal, já que a gente está falando de trabalho de conclusão de curso, porque numa tese ou numa dissertação é muito mais exaustivo, tá, pessoal? É muito mais denso esse trabalho, esse garimpo. A metodologia ou método de pesquisa, aí aqui é a qualificação, né, o tipo de pesquisa, participantes da pesquisa, coleta e análise de dados. Aí se faz a menção aos apêndices que a gente comentou ontem, né? E aqui
é a análise propriamente dita, que aqui no caso ele já colocou como subsídios para implantação da gestão por competências no Conselho Regional de Psicologia, que foi o trabalho que a gente citou como exemplo já também, né? Que tinha autorização, tudo direitinho para fazer lá. Então, aqui tá a descrição dos resultados. Vocês podem ver que essa descrição ela se faz em confluência, né? Digamos, a análise ela faz com encontros com o referencial teórico da pesquisa, há citações aqui, né? Ou seja, não simplesmente é uma análise descritiva, mas se tem todo um confronto com a literatura que foi utilizada. Então, muitos dos achados eles são não necessariamente explicados, mas eles são confrontados com a literatura. Então, aqui tem toda a análise do trabalho do Maurício, que foi bastante densa. Então, a gente vai passando. Esse foi um TCC, digamos, um pouco grande para os padrões normais, ao menos da minha instituição, né? É um TCC com 124 páginas. De novo, pessoal, o tamanho não é documento, tá? Mas, sim, a gente fazendo uma pesquisa densa, corre-se o risco do TCC ser um pouco maior, né? Mas o importante é que o que está aqui está dito de uma forma clara e compreensível. Também não adianta, como eu falava ontem, colocar um monte de referências ou até mesmo um monte de anexos no final, se o principal não está fazendo sentido. Os gráficos eles têm que ser visualmente atraentes, né? Não se pode ter uma fonte muito pequena, ou pelo menos eles têm que ser colocados de uma forma que fique visível, que fique nítido, né? Principalmente ali os dados com números, enfim, além das cores. O dele tem bastante gráficos, que os gráficos lá em cima estão na lista estão como ilustrações, tá, pessoal? Mas aí vamos avançando, é toda uma análise. Aí se chega nas conclusões ou considerações finais, conforme a disciplina de projeto ou conforme os professores, a instituição definir, né? É o fechamento do trabalho. Conclusões, pessoal, não é simplesmente fazer um resuminho dos resultados, tá? Porque a gente acaba vendo muito isso, meio que uma cópia e um repeteco. Não. É destacar, sim, os principais achados da pesquisa, mas já fazer aquela análise, né? Dá para pegar e resgatar, por exemplo, os objetivos específicos do trabalho e dizer no que cada um foi atendido, né? Ou não. Mas normalmente, né, quando a gente vai dizendo quais foram as limitações, as possibilidades, sugestões para trabalhos futuros, né? No que o trabalho, de certa forma, ele contribui, mesmo que seja uma contribuição pequena, muitas vezes por ser um TCC, o que ele contribui para a prática, para a teoria. As referências, tem que se ter cuidado, pessoal, tem que seguir as normas, tem uma norma na instituição, é a BNT NBR 6023 lá, revisada, enfim. Consulta na tua instituição, na biblioteca, principalmente, qual é a norma mais recente que está sendo utilizada e segue aquela orientação do começo ao fim. Tem um problema que normalmente acontece, pessoal, e aí a importância, né? Claro que quando tu vai mandar o trabalho para o revisor, não custa mandar ele já um pouquinho, né, organizado, porque é muito complicado a questão de referências, por exemplo, deixar para o revisor fazer tudo, por dois motivos. Muita coisa o revisor vai ter que entrar em contato contigo para procurar, para saber de onde é que saiu, isso não pode acontecer. E a segunda coisa é que, sim, às vezes existem divergências entre aquilo que a instituição de ensino coloca como norma e o que o teu revisor, mesmo que ele estude de uma forma mais atualizada, coloca como norma. Então, na dúvida, a gente seguiria o que a instituição de ensino coloca como padrão para os seus trabalhos. Então, esse é um cuidado importante, né? Que a revisão seja feita à luz do que a instituição de ensino coloca como modelo, para que não se tenha problemas. Aqui os apêndices que a gente comentou, que o apêndice, né, que é um termo de consentimento, como aquele que eu mostrei ontem no outro trabalho. Então, é um apêndice que quando tem um trabalho com entrevista, pelo menos esse apêndice o trabalho tem que ter. O outro apêndice é o roteiro de entrevista. Aqui ele tinha entrevista com mais de um público, então ele tem mais de um roteiro. Ó, ele tem entrevista, ele tem um questionário, que com algumas pessoas ele fez entrevista, com outras ele fez questionário. Vai tudo aqui, ó. Tudo direitinho. Aí vamos descendo.
Eventualmente o trabalho pode ter algum anexo, tá, pessoal? Como eu disse, os anexos normalmente eles são desnecessários. Tem gente que coloca legislação, um monte de coisa, enfim. Mas aqui no caso, esse anexo era muito relevante porque era uma autorização, né, explícita do órgão para a pesquisa ser feita lá e que podia ser divulgada e tudo mais. Então foi uma pesquisa que ela foi bastante tranquila do começo ao fim, porque a gente acredita que ao menos a maioria dos cuidados éticos e de lógica a gente conseguiu tomar. Então acho que era isso, pessoal. Nós agradecemos a todos e a todas e a gente espera realmente assim que talvez pelo horário, divulgação, a gente teve poucos e bons participantes nos acompanhando e a gente agradece novamente a todos estes. Pedimos novamente desculpas pelo problema ontem que se foi atribuído à conexão de internet. Mas é isso. Terminando essas 4 lives, a gente acaba, né, agradecendo a todos vocês e dizendo sim que vocês podem consultar este material a qualquer momento, né? E que a gente fica sempre à disposição para poder ajudar de alguma forma. Esse é um projeto independente de um grupo de pesquisa e uma universidade pública brasileira, e a nossa intenção é tão somente contribuir para a pesquisa científica, mesmo aquela em nível de conclusão de curso, onde a gente presume que os pesquisadores ainda são muito iniciantes. Mas a nossa máxima é, não é porque é TCC que não se tem que ter qualidade, rigor, a gente trabalha na perspectiva de trabalho de conclusão de curso com excelência e não mais um trabalho para concluir uma etapa. É uma primeira aproximação de várias pessoas com o mundo da pesquisa e várias dessas pessoas talvez possam até querer continuar depois em pós-graduação, pesquisa, docência, enfim. Tá, pessoal? Então, antes de mais nada, eu vou só colocar aqui o dicionário de sinônimos, né? Para vocês verem, sinônimos.com.br, que vocês vão colocar uma palavra ali, né? Por exemplo, botar, tá? Que a gente parece uma palavra um pouco pesada, assim, para usar num texto, né? Colocar, lançar. Aqui tem outros, né? Tipo, depende muito do contexto, instalar, dispor, aplicar. Então, tudo assim, ó, vocês vão usar uma linguagem que, conforme vocês vão lendo textos acadêmicos, vocês vão percebendo que essa linguagem, sem ser rebuscada, ela é mais adequada para interagir com o leitor acadêmico. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser clara o suficiente para que qualquer cidadão, acadêmico ou não, ele consiga ler o seu trabalho. Certo, pessoal? Então, um abraço para todo mundo. Muito obrigada.